falta de disposição física, preguiça para fazer aquela atividade física, para trabalhar, falta de concentração, memória, atenção impactada, queda de libido e disfunção erétil. Esse é o pacote da possível queda de testosterona. Uma das causas para isso acontecer é a queda hormonal de testo. E pasmem, a maioria dos pacientes tem um testículo que funciona, mas ele está totalmente desregulado, o seu eixo hormonal está desregulado. Então vou te fazer 4 passos aqui para você aumentar essa testosterona sem remédios, sem intervenções, para que você consiga fazer isso sozinho, só com mudança de hábitos. Fica comigo até o final para você entender e vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta, uma avaliação comigo, link na descrição e QR Code aqui na tela. Eu descrevi ali no início do vídeo uma série de sintomas. Eu tenho certeza que você que está me vendo se identificou com um ou vários deles. De fato, os sintomas relacionados à queda de testosterona, eles são muito inespecíficos. Se você parar para pensar ali, falta de disposição, memória impactada e queda de libido, pode ser porque você dorme mal. Pode ser porque você está em depressão, pode ser porque o seu relacionamento está ruim, pode ser porque a sua rotina é muito pesada. Tudo isso pode levar aos mesmos sintomas. Então, é desafiador mesmo para o médico ou até para o próprio paciente entender se aquilo ali vem da testosterona ou vem de outras questões que estão pairando ali na sua vida. Pô, se tiver problema financeiro, saúde na família, morreu, faleceu, está doente, isso tudo te traz muita agonia, ansiedade, depressão, e os mesmos sintomas podem vir ali. Você não vai pensar em sexo, você não vai ter disposição para ir na academia, porque você está pensando em outros problemas. É desafiador. O primeiro desafio é entender se aquilo ali vem da testosterona. E aí, segundo desafio, você fez exames, a testo realmente está baixa. Nos exames laboratoriais, a gente consegue entender por que está baixa, né? Só para você entender uma coisa. Testosterona baixa. Se a hipófise está funcionando bem, se o seu eixo está funcionando bem, a hipófise vai entender que aquilo ali está baixo, vai aumentar a produção de LH, que é um hormônio que estimula o testículo a produzir mais testosterona, e é isso que a hipófise quer fazer, quer aumentar, quer trazer aquele testículo de volta. Então vai aumentar a produção de LH para trazer aquele testículo de volta, mas o testículo não vai responder porque está em falência testicular. É um processo que a gente começa a partir dos 30 anos, geralmente vai sentir lá para os depois dos 50, 55 anos. Então a falência testicular não tem muita solução, você tem que realmente repor testosterona para esse paciente. Agora, na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes o paciente está com um eixo desregulado, uma testo baixa, um LH também baixo, uma hipófise que não está respondendo, e isso a gente vê com vários motivos, privação de sono, sedentarismo, enfim. E é para você que eu vou fazer esses 4 passos para você aumentar a sua testosterona sem remédios. O primeiro passo, sem enrolação, é otimização do seu sono. É importantíssimo você ter as horas de sono. Sono reparador é fundamental. Por quê? Porque ali, naquele período, naquelas 8 horas, em que você vai ter o pico de produção de testosterona no seu dia. Através dos ciclos do sono, né? O sono ele tem ciclos, né? Sono REM e sono não REM. A alternância desses ciclos, e principalmente no sono REM, que vem de Rapid Eye Movements, você vai ter um pico de produção de testo. Você tem que ter mais ou menos ali 5 ciclos no sono, durante seu sono. O ciclo demora 1 hora e meia, assim, mais ou menos. Você tem que ter pelo menos 5 a 6 ciclos por noite. E isso faz com que você melhore a sua produção endógena de testosterona. Você vai ver melhorar as suas ereções matinais. O cara que dorme melhor, ele tem melhores ereções matinais, noturnas, acorda com ereção, do que quem não dorme. Então, otimização do sono, pessoal, é fundamental para que você tenha uma boa produção endógena de testosterona. Em geral, a gente tenta fazer isso, né, sem remédios, né? Hoje tem protocolos de limpeza do sono importante, a gente usa muita tela, a gente vê vídeo, vê série, vê televisão, vê celular, muito naquela noite ali no finalzinho, isso aumenta a produção de dopamina, isso estimula, isso muda ali, seu cérebro não entende que está à noite porque é muita luz ali, muito próximo do seu olho, enfim, tem uma série de razões para isso acontecer, mas fato é que isso atrapalha o seu sono, você não dorme bem, não produz testosterona e vai ter consequências em relação a isso. Segundo passo que você vai fazer, e esse eu sei que é difícil, é muito teórico, mas na prática é difícil: gerenciamento do estresse.
Eu atendo muita gente estressada aqui, pessoal. A maioria das disfunções sexuais, queda de libido, que a gente vai falar um pouco agora, disfunção erétil e ejaculação precoce, elas têm relação com ansiedade. A ansiedade e o estresse são destrutivos para a sua vida em geral e principalmente sexual. Por que que estresse e testosterona tem uma coisa a ver com a outra? Eu vou te explicar. O paciente que dorme mal, que é estressado, ele vai estimular, aquilo ali estimula a produção de cortisol. Ele vai desviar para a produção de cortisol. Desviar o quê? Colesterol. O cortisol é um derivado de colesterol. Testosterona é um derivado de colesterol. Então, se você está pegando essa matéria-prima e está jogando para essa produção aqui de cortisol, não está sobrando matéria-prima para você produzir testosterona. Então, quanto mais cortisol, menor a testo. Quanto mais estresse, menor a testo. Então, menor testosterona está sim intimamente relacionado com o estresse. Então, você gerenciar o estresse, eu sei que isso é uma palavra muito bonitinha, mas que na prática não é bem fácil assim, né? Você tem seu trabalho, você tem suas metas, você tem sua família, você tem os seus percalços ali naquele momento. Mas você gerenciar isso, saber priorizar algumas coisas, saber usar técnicas para você mediar esse estresse, desde meditação, prática de atividade física, se forçar ali a fazer uma viagem, a entender melhor e curtir um pouco mais a vida com lazer, saindo ali um pouco do trabalho, você vai ajudar a gerenciar isso. Muitas vezes você não consegue mudar a sua rotina do dia para a noite, mas você consegue incluir algumas coisas para você esvaziar um pouquinho a cabeça. Prática de atividade física. Essa é batata. O paciente sedentário é uma das causas de desregular o eixo hipotálamo, hipófise e testículo. Sedentário, por exemplo, ele pode engordar. O engordar, gordura periférica, você tem aumento de enzima chamada aromatase. A aromatase, o que ela faz? Converte testosterona em estradiol. Estradiol é um hormônio conhecido como hormônio do feminino, mas não é bem assim, ele é um hormônio que também tem no homem. Ele é um metabólito ativo e importante da testosterona. Não pode ser zero, mas não pode estar em excesso. Só para você ter uma ideia, a testosterona tem que estar 10 vezes ou mais acima do seu estradiol. Se tiver menos que isso, você está aromatizando demais. Então esse paciente, muitas vezes, ele precisa de um anti-aromatizante ou ele precisa emagrecer. E aí que entra a atividade física. A atividade física é fundamental porque ela trabalha de várias formas. Ao você perder essa gordura periférica, diminui a aromatização, aumenta a sua testosterona. Ao você fazer atividade física, é uma atividade que te desestressa, então diminui o cortisol, aumenta a sua testosterona. Se você trabalhar musculaturas de força, membros inferiores, levantamento terra, agachamento terra, ou então levantamento livre, né? Agachamento livre, você vai melhorar a sua produção de testosterona. Então, trabalhar membros inferiores, fazer atividade física, desestressar, trabalhar ali o emagrecimento, tudo isso aumenta a sua testosterona. Naturalmente, eu já vi, pessoal, isso acontecer de forma impressionante. Eu já vi pacientes aumentar até dobrar, aumentar 600 de testo, de 200 para 800, só com atividade física e emagrecimento, sem eu ter nenhuma intervenção minha, entendeu? Então isso é muito fundamental. Então se você conseguir, por exemplo, casar bem o sono, atividade física, gerenciamento do estresse, só aqui você já teve uma baita melhora na sua vida, você já mudou sua vida, sozinho, só você, sem precisar de nenhuma intervenção, sem precisar de médico, só com mudança de hábito. E antes de eu falar da última coisa, é importante que você curta esse vídeo. Curta, se inscreva no canal, envie esse vídeo para os grupos de WhatsApp, mas se inscreva no canal. É importante que você se inscreva, muita gente me acompanha e se esquece de se inscrever no canal. Eu sei porque eu também faço isso às vezes, mas é importante que você se inscreva no canal. A quarta forma de você otimizar a sua testosterona sem remédios é uma alimentação saudável e balanceada. Pobre, né? Diminuição de carboidratos finos, como açúcar refinado e alimentos industrializados, ricos em corantes, aromatizantes e o que a gente chama de disruptores endócrinos, né? A gente sabe que esses alimentos que são ali conservados durante muito tempo, você imagina o que você precisa fazer para manter uma linguiça a vácuo ali, um salame ali naquele vácuo e que tem uma validade de 1 ano. Tem que botar um monte de coisa ali, pessoal, para deixar aquilo ali daquele jeito. E aquilo ali não faz bem, sabidamente aquilo ali contém substâncias chamadas de disruptores endócrinos, ou seja, substâncias que atrapalham o funcionamento de glândulas, inclusive o testículo. Então o testículo é extremamente influenciado por esses disruptores presentes em alimentos industrializados e o carboidrato fino, o açúcar refinado, o chocolate, o açúcar e tudo mais, faz pico de insulina que sabidamente também diminui a produção
de testosterona. Então, uma alimentação saudável, isso que eu falei saudável, eu não falei nada de restritiva e tudo mais, até porque se você restringir demais a sua alimentação, emagrecimento de grande monta, muito rápido, isso está na moda hoje em dia, né? Canetinha de emagrecimento, emagrecer 10, 15 quilos em um mês, você perde muito colesterol, perde muita gordura, e você já aprendeu nesse vídeo que o colesterol é a matéria-prima para a formação da molécula de testosterona. Então, o emagrecimento ele é extremamente importante, né? Eu falei a atividade física, uma das fundamentais, umas dos ganhos que ele dá é justamente o emagrecimento. Um emagrecimento responsável, né? Nem muito, nem pouco, né? Nem 20 quilos em um mês, mas obviamente uma coisa mais saudável, isso vai ser muito benéfico para você de forma controlada. E se você quer aumentar, melhorar a sua ereção sem remédios, vou deixar o vídeo para você e até a próxima.